Bem-vindos de volta ao Axis of Truth. Hoje trago talvez uma das histórias mais importantes que já expus neste programa. Quem está por trás da campanha de difamação que tenta destruir a parceria entre Estados Unidos e Israel? Duas calúnias virais anti-Israel, ambas vindas da mesma instituição, ambas amplificadas pelas mesmas redes e, coincidentemente, ambas servindo ao mesmo interesse estratégico da República Islâmica, ao tentar convencer os americanos de que Israel secretamente controla seu país. Agora, deixe-me começar dizendo que, embora não tenhamos evidências diretas provando que a ordem veio diretamente de Teherã, o que temos é o padrão, o timing, a rede, os amplificadores e os beneficiários. Em que ponto a coincidência começa a ser a explicação? A primeira difamação, que você já deve ter ouvido, é que Israel estaria pagando $7.000 por postagem para influenciadores promoverem o país. A segunda difamação, divulgada nesta semana pela mesma plataforma, afirma que o Congresso está discretamente unindo as Forças Armadas dos Estados Unidos às Forças de Defesa de Israel. Ambas são obviamente falsas, ambas são distorções intencionais. Ambas foram feitas para viralizar. E ambas foram então compartilhadas pelo mesmo grupo de ativistas anti-Israel que, de alguma forma, sempre acabam repetindo os mesmos argumentos que beneficiam Teherã. E aqui está o verdadeiro detalhe. Ambas têm origem na publicação original chamada Responsible Statecraft, que é a publicação oficial do Quincy Institute. O think tank cofundado por Trita Parsi, a cofundadora do agora desacreditado Conselho Nacional Iraniano-Americano, o NIAC. Atualmente, Trita é vista em Washington como especialista respeitável sobre o Irã, mas por anos, ele e o NIAC enfrentaram sérias acusações de que eles mesmos estariam trabalhando com o regime, seja oficialmente ou não, com alegações de que funcionam como um lobby pró-regime em solo americano. O NIAC é uma organização absolutamente odiada pela comunidade iraniano-americana, e eles defendem consistentemente posições que sempre parecem beneficiar a permanência do regime islâmico no poder. Que conveniente. Em toda e qualquer questão hoje em dia, Trita Parsi aparece nas redes sociais repetindo as mesmas teorias da conspiração promovidas pela República Islâmica. Pressão sobre o regime é negativa. Israel e a AIPAC são o problema. Os Estados Unidos estão sendo levados à guerra por Israel. E a resposta, claro, é sempre mais concessões a um regime terrorista que grita "Morte à América". Bem, agora esse ecossistema produziu duas dessas teorias da conspiração anti-Israel virais, duas das mais virais do último ano. Agora vamos começar com a mais recente. O Responsible Statecraft afirmou que o Congresso está avançando discretamente para integrar as Forças Armadas dos Estados Unidos e de Israel. O pânico em torno da seção 224 do NDAA de 2027, que propõe uma iniciativa de cooperação em tecnologia de defesa entre os Estados Unidos e Israel. O que isso significa, afinal? Isso implica pesquisa e desenvolvimento conjuntos mais avançados, com cooperação em defesa, cibersegurança, IA, combate a drones e defesa antimísseis. Mas eles não querem apresentar assim, nem mencionam que os Estados Unidos têm acordos semelhantes com outros aliados em várias áreas de pesquisa e desenvolvimento. Eles sugerem que as forças de defesa de Israel vão assumir o Pentágono e controlar o exército dos Estados Unidos de Tel Aviv, mas esse é justamente o truque. Eles não fazem lobby contra esse projeto de lei. Eles criaram uma teoria da conspiração dizendo que uma parceria que salva vidas seria, de alguma forma, uma tentativa de controlar as Forças Armadas dos Estados Unidos. E, claro, o consenso político sobre isso não existe porque seja realmente do interesse dos Estados Unidos. Não, isso também é uma conspiração, na qual o AIPAC é o fator de controle no governo americano. Agora, essa é a mesma obsessão anti-AIPAC que vemos repetidamente vinda de lunáticos furiosos como Cenk Uygur e Marjorie Taylor Greene, de que o AIPAC é uma organização que controla e manipula o Congresso dos Estados Unidos. Na realidade, o AIPAC é uma organização americana. É composta por cidadãos americanos e financiada exclusivamente por dinheiro americano. Quando o Congresso busca mais pesquisa e desenvolvimento com Israel, isso não quer dizer que as forças de defesa de Israel controlam as Forças Armadas dos Estados Unidos ou que o AIPAC compra o Congresso. Isso é os Estados Unidos trabalhando com um dos aliados mais avançados, experientes e testados em combate que possui. Poucas horas após a Responsible Statecraft publicar o artigo, a Al Jazeera e a Al Jazeera RT já repercutiam a notícia. Grupos ativistas anti-Israel, como o Code Pink, começaram a alertar sobre a fusão dos militares dos Estados Unidos e de Israel. Figuras notoriamente anti-Israel começaram a postar sobre como Israel estava capturando os militares dos Estados Unidos, desde Thomas Massie até Dan Bilzerian, e todas as pessoas que nunca perdem a oportunidade de criar divisões entre os Estados Unidos e Israel.
Todos eles estavam postando sobre essa mais recente farsa de Israel assumir o controle dos militares dos Estados Unidos. E isso nos leva de volta à primeira calúnia. Lembra daquela afirmação viral de que Israel pagava $7.000 por postagem a influenciadores? Pois é, essa acusação veio da mesma fonte. Veja o que realmente aconteceu. Uma campanha de influenciadores foi registrada no FARA, ligada ao Ministério das Relações Exteriores de Israel, via Bridges Partners e Havas Media Group na Alemanha. Ou seja, não era segredo. Foi uma campanha registrada e divulgada conforme a lei americana. E o objetivo listado no registro era ajudar a promover o intercâmbio cultural entre os Estados Unidos e Israel. Agora, você pode gostar disso ou não. Você pode concordar ou não que governos estrangeiros façam campanhas de diplomacia pública. Tudo bem. Não finja que é um plano criminoso secreto, já que foi registrado no governo dos Estados Unidos nos termos da FARA. Enquanto isso, o Quincy Institute viu o registro e fez algo curioso. Pegou o orçamento total da campanha, cerca de $900 mil, e subtraiu os custos que quis. Eles dividiram o dinheiro por uma estimativa muito baixa de 75 a 90 publicações. Assim, fabricaram a manchete de que Israel pagava $7.000 por publicação a influenciadores. Mas quando você realmente lê os materiais do FARA, a situação é bem diferente. O documento, na verdade, diz de 25 a 30 publicações por mês por influenciador, durante um período de 5 meses. Isso significa que cada publicação custaria entre $220 e $440 por publicação, bem diferente dos $7.000. Agora, claramente, isso foi uma tentativa de má-fé de difamar qualquer pessoa que defenda Israel como se fosse um agente, e, além disso, de alimentar conspirações e temas de deslealdade judaica na conversa pública americana. Esse é literalmente o primeiro item da agenda da República Islâmica do Irã e da ideologia comenista. E, infelizmente, eles têm sido muito bem-sucedidos por causa de pessoas como Trita Parsi. Essa mentira dos $7.000 se espalhou pelas redes sociais. Isso serve para silenciar ou ignorar vozes judaicas que denunciam o crescente ódio aos judeus no mundo. Você já percebeu esse padrão? Primeiro, dirão aos americanos que vozes pró-Israel são agentes pagos em segredo para deslegitimar vozes importantes. Depois, alegam que a AIPAC é um lobby estrangeiro que controla o Congresso para atacar a aliança Estados Unidos-Israel. Eles afirmam ao público que a cooperação com Israel faz parecer que as forças de defesa de Israel estão se unindo ao exército dos Estados Unidos para assustar os americanos, sugerindo que Israel quer controlar o exército dos Estados Unidos e gerar desconfiança. O objetivo é claro: deixar os americanos paranoicos, achando que Israel rouba seu dinheiro, compra influenciadores, controla políticos e agora seu exército. Quem se beneficia dessas campanhas? Os Estados Unidos se beneficiam ao enfraquecer seu principal aliado no Oriente Médio, enquanto o regime islâmico amplia suas redes, reconstrói programas de mísseis e enfrenta uma crise de legitimidade? Não. Israel se beneficia dos americanos acreditando que seu país foi sequestrado pelas forças de defesa de Israel? Obviamente não. Então, quem se beneficia? A República Islâmica se beneficia. Talvez Teherã não tenha escrito a manchete, mas Teherã não poderia ter escrito uma melhor. Isso exige investigação. O Congresso deveria estar perguntando quem está financiando esse sistema, quem está amplificando, quem está coordenando com quem. Por que essas alegações sempre começam nos mesmos lugares, circulam nas mesmas redes e servem aos mesmos interesses do regime islâmico? Esses mitos não nasceram do nada. Elas vieram de uma fonte específica, que por acaso tem associações com o regime islâmico. O resultado é o mesmo, seja a ordem de Teherã ou de uma máquina pró-regime fazendo o que ele precisa. A aliança entre os Estados Unidos e Israel está sendo especificamente alvo, e as pessoas que estão fazendo isso contam com o fato de que você não vai perceber. Isso nos leva ao Catar, acredite se quiser. Esta semana, um relatório do SGAP mostrou que o Catar gastou mais de $65 milhões em 17 anos tentando influenciar o sistema educacional americano contra Israel. Agora falamos de escolas, universidades, programas de treinamento de professores, redes nacionais de educação e currículo, toda a cadeia que molda o que crianças e estudantes americanos aprendem sobre Israel, Oriente Médio, terrorismo e a Irmandade Muçulmana. E esse não é um caso isolado. O Catar é um dos maiores financiadores estrangeiros de universidades americanas. Segundo divulgações federais, o Catar foi a maior fonte estrangeira de doações e contratos declarados para universidades americanas em 2025, somando mais de $1,1 bilhão naquele ano. Outras análises avaliam que o Catar já investiu cerca de $6,6 bilhões no ensino superior dos Estados Unidos.
Ainda assim, devemos acreditar nisso? Isso não tem efeito, nenhum impacto na cultura do campus, nos estudos do Oriente Médio, nenhum efeito em como Israel é demonizado, nenhum efeito na forma como movimentos islamistas são romantizados nessas instituições que formam os futuros líderes dos Estados Unidos. Ah, por favor. E ainda tem Washington. Desde que Donald Trump foi eleito pela primeira vez em 2016, o Catar gastou quase 250 milhões de dólares em lobby e empresas de relações públicas registradas no 88 empresas. E de janeiro de 2021 a junho de 2025, os agentes do Catar relataram 627 reuniões presenciais com contatos políticos nos Estados Unidos, mais do que qualquer outro país do mundo. Então, enquanto os lunáticos furiosos na internet estão gritando sobre a AIPAC, uma organização americana financiada por americanos, o Catar está gastando centenas de milhões de dólares em lobistas, empresas de relações públicas, universidades, redes de educação e acesso em Washington. E ainda tem o avião. A família real do Catar ofereceu ao governo Trump um luxuoso Boeing 747 no valor de centenas de milhões de dólares, para ser usado como um Air Force One temporário, sendo que é um governo estrangeiro que abriga o Hamas. Financia a Al Jazeera e tem investido dinheiro na educação americana e em redes de influência em Washington, oferecendo ao presidente dos Estados Unidos um palácio voador. E nós devemos fingir que isso é apenas um presentinho generoso. O Catar abriga o Hamas. O Catar financia operações de influência no Ocidente. Corta fundos do Catar para ecossistemas de mídia que demonizam Israel e judeus. O Catar investe bilhões em universidades americanas. Eles são tanto o incendiário quanto o bombeiro. A República Islâmica do Irã quer romper a aliança entre os Estados Unidos e Israel por meio de propaganda e subversão. O Catar quer comprar influência na mente, nas salas de aula e no sistema político dos Estados Unidos. Ambas são operações de influência anti-americanas, e os americanos precisam acordar antes que seja tarde demais. Antes de continuarmos, quero destacar algo sobre as negociações com a República Islâmica, pois é importante entender que toda a lógica delas está quebrada. O problema não está só nos termos de um acordo, mas no próprio regime. Autoridades ocidentais ainda tratam o regime como um país comum, com um governo que pode ser pressionado, elogiado, subornado e reintegrado à comunidade internacional. Mas essa fantasia está no centro de toda a política fracassada em relação ao Irã nos últimos 40 anos. Esse regime não se baseia em diplomacia normal. Ele se baseia na ideologia da tutela do jurista islâmico. Trata-se de uma teocracia revolucionária focada em exportar a revolução, destruir Israel, humilhar os Estados Unidos e oprimir o povo iraniano até a submissão. Eles não veem concessões como gesto de boa vontade, mas como fraqueza. Também não enxergam negociações como compromisso. Eles enxergam as negociações como um campo de batalha onde o Ocidente é manipulado. Realisticamente, não há cenário em que dar a esse regime 6 ou 12 bilhões de dólares, ou qualquer alívio de sanções, seja uma concessão racional. Não importa quem está oferecendo. O que importa é que isso vai parar nas mãos do regime islâmico, pois já vimos isso antes. O governo Obama deu dinheiro e legitimidade ao regime, que então se expandiu pelo Oriente Médio, financiou grupos aliados e construiu redes terroristas. Armaram o Hamas, Hezbollah, Houthis e milícias no Iraque e Síria, além de ajudar a criar a arquitetura regional que levou ao 7 de outubro. Por que estamos repetindo isso? Até na questão nuclear, as mensagens são contraditórias. Um dia, a posição é sem armas nucleares. No dia seguinte, parece que um enriquecimento limitado talvez seja aceitável. Não, o único número aceitável é 0. 0 urânio enriquecido, 0 enriquecimento doméstico, 0 caminho para uma bomba. Porque mesmo que eles concordassem com 0 enriquecimento amanhã, e aí ainda é o maior patrocinador estatal de terrorismo do mundo. Ainda é o regime que financia Hezbollah, Hamas, Houthis, Jihad Islâmica Palestina e milícias que mataram centenas de americanos. Também está construindo mísseis balísticos. Ainda é o regime responsável por assassinatos, diplomacia de reféns, ataques cibernéticos e redes globais de terror. Este é o regime que enforca iranianos, atira em manifestantes nas ruas, tortura mulheres e executa seus próprios cidadãos por exigirem liberdade. Por que então discutir o alívio das sanções? Essas negociações não resolvem o financiamento do terrorismo por terceiros, nem a produção de mísseis balísticos ou a tomada de reféns. Elas não resolvem a guerra do regime contra a região, nem a guerra do regime contra os Estados Unidos. E, mais importante ainda, não resolvem a questão central, que são o povo iraniano. O povo iraniano não quer que o Ocidente salve o regime com outro acordo.
Eles não morrem nas ruas aos milhares para que diplomatas ocidentais cumprimentem seus opressores e chamem isso de paz, Steve Witkoff. Eles estão exigindo o fim de uma ditadura terrorista ilegítima. Então, em vez de ouvi-los, a comunidade internacional ainda está obcecada em sustentar o regime do qual os iranianos estão desesperadamente tentando escapar. Acordem! Não há bom acordo com a República Islâmica. Não existe forma de subornar um regime terrorista comeinista para que vire uma Suíça. O único resultado aceitável é a derrota total do programa nuclear do regime, da sua rede de terror, do seu programa de mísseis e do seu controle sobre o povo iraniano. Sem enriquecimento, sem alívio de sanções, sem legitimidade e sem acordo com a República Islâmica. Agora vamos ao bom, ao ruim e ao feio da semana, começando pela história ruim, pois preferimos encerrar com algo positivo. Outro incidente vil de antissemitismo na Europa, desta vez em Barcelona, onde uma mulher judia e sua parceira foram expulsas de um spa porque ela usava um colar com a estrela de Davi. Sim, uma estrela de Davi. Nas imagens, funcionários do spa dizem ter problemas com sionistas, enquanto ao fundo gritam Palestina livre. Uma cena repugnante. Veja parte disso. Pessoa séria. Por que você me fez essa pergunta? Porque eu não sei, alguém me disse que você... Está usando uma estrela de Davi. Porque eu não sou contra a estrela, na verdade eu não sou essa pessoa. Judeu, ele... Sionista. São praticamente iguais. Na verdade não. Não, eu tenho permissão pra isso. Não me empurre pra fora. Sabe por quê? Estou observando. Você está falando sério? Não apoiamos o genocídio sionista. Também não. Não. Você nem sabe. Nós não aprovamos você, porque essa é a sua posição. Palestina livre. Você só pode estar brincando comigo. Palestina livre. Para todos saberem, estou usando uma estrela de Davi e fui questionado se era sionista. Por isso não pude entrar. Então vai se ferrar. Tchau, filho da mãe. Uau. Uau. Bem-vinda a Barcelona. A mulher afirmou ter registrado o boletim de ocorrência após o ocorrido. E sei que o próprio SPA condenou isso e afirmou que o grupo organizador não poderá mais fazer eventos lá. Espero que algo seja feito sobre essa discriminação descarada. Sinceramente, isso só mostra que quando dizem sionista, querem dizer judeu. Toda essa situação aconteceu porque uma mulher usava um colar com a estrela de Davi. Esse não é um símbolo distintamente sionista, além do fato de ser um símbolo judaico, o que eu diria que dá no mesmo, como no caso da mulher do vídeo. Mas não é isso que vemos. Vemos outras pessoas tentando definir para a comunidade judaica o que é ou não permitido, sabe? Forçando os judeus a responderem esse tipo de teste sobre quais são suas opiniões. E isso é nojento, sinceramente, é absolutamente nojento. Quero dizer, não consigo imaginar pedir a qualquer outro grupo minoritário que denuncie seu movimento de direitos civis como condição para, sei lá, ser permitido entrar em um spa, em um evento ou em um restaurante. É ridículo. É ridículo o que está acontecendo. O nível de ignorância e desinformação que permeou a mente de algumas dessas pessoas, principalmente da esquerda woke, mas também da direita woke. É extremamente perturbador, extremamente perturbador. Eles viram uma estrela de Davi e decidiram que ela não era bem-vinda. E sabe, é importante que a gente entenda que isso não é ativismo. Não é assim que o ativismo se parece. Certamente não é pró-Palestina. É apenas o velho e tradicional ódio aos judeus. Da próxima vez que alguém disser que é só sobre Israel ou sionistas, mostre isso para mostrar quem essas pessoas realmente são. E agora para a história desagradável. É difícil acreditar que a última não era a história feia, mas há tanta feiura no mundo hoje em dia. O que eu posso dizer? Candace Owens e Ana Kasparian ficaram ali por basicamente 90 minutos de algumas das coisas mais insanas e antissemitas que você pode imaginar. Eu realmente não estou exagerando. Por favor, não se submeta a essa tortura. Foram feitas afirmações absurdas e teorias da conspiração, incentivando-se mutuamente. Mas em um momento, quando Candace estava falando sobre o que ela chamou, foi assim que ela disse o povo escolhido, não sionistas, não israelenses, o povo escolhido. Ela disse que eles matam crianças em massa sem punição. Em resposta, Ana Kasparian, a Eva Braun dos dias atuais, não contestou. Dá uma olhada. Porque você vai ver conservadores aplaudindo o que está acontecendo em Gaza, e agora no Líbano, e depois fingindo ser pró-vida.
Sim, essa foi uma das principais questões para mim quando pensava, somos pró-vida. E você está me dizendo que existe uma exceção porque você tem uma teologia herética que te diz que todas essas regras, claro, nós deveríamos seguir isso. E claro, é a coisa certa a se fazer. E Deus, Jesus Cristo, eles dizem, a menos que seja em Israel, tudo bem. Então penso, existe essa exceção onde assassinar crianças em massa é aceitável se for em Israel. Por que todo assassino em massa não vai simplesmente para Israel e faz o que quiser? É isso que fazemos aqui. As pessoas vêm porque querem matar crianças em massa. Claro, Candace. Agora, destaquei esse trecho porque, apesar de haver muitos, este deixa claro que não é uma crítica a Israel nem uma discordância política. São duas pessoas desagradáveis e amargas, alimentando mutuamente difamações nojentas contra judeus, não sionistas, judeus. Que os judeus acham que estão acima de todo mundo, que os judeus saem impunes até de assassinato, que os judeus têm uma imunidade especial à moralidade ou à lei. Elas soam como uma transmissão do Terceiro Reich. Mesmo odiando Israel, é possível achar essas mulheres uma vergonha absoluta. A teoria da ferradura continua completamente imbatível. E agora, finalmente, para a boa notícia, bem boa e ruim, eu diria. Esta semana, começamos a ver imagens inéditas surgirem dos protestos dentro do Irã nos dias 8 e 9 de janeiro, quando o povo iraniano foi às ruas enquanto a internet estava cortada. Agora, fontes confiáveis relataram que entre 20 mil e 40 mil iranianos foram massacrados pelo regime nesses protestos. Mas, durante toda a guerra, quase não se ouviu falar do público iraniano, em comparação, devido ao fato de que a internet foi cortada no maior apagão de internet da história moderna. Agora que a internet foi parcialmente restabelecida, embora com muita vigilância e filtragem, estamos vendo imagens pela primeira vez do que aconteceu. E não é nada bonito. Vimos imagens da Guarda Revolucionária Islâmica e da Basij atirando em multidões de iranianos, mas também registros de coragem imensa. Os iranianos, sabendo muito bem dos riscos e consequências de tais ações, foram às ruas aos milhões em várias cidades, com bandeiras do leão e do sol e até cartazes de Reza Pahlavi, cantando pelo seu retorno. Dê uma olhada. Barfamanin. Juro por Deus, diga, Mashallah, assim seja, Mashallah. Slogan. Dizem que Pahlavi vai voltar. Esta é a batalha final, Pahlavi voltará. E é interessante porque você pode ver neste vídeo que eles têm cartazes com o nome de Reza Pahlavi. Grande parte da mídia tradicional removia o áudio dos primeiros vídeos e tentava dizer que não era o que queriam ou que havia sido manipulado. Campanha óbvia contra o príncipe herdeiro, mesmo sendo o que o povo comenta. Se ainda duvida que o público rejeita esse regime, veja como derrubaram a estátua do líder terrorista da Guarda Revolucionária, Qassem Soleimani, nos protestos. Mashallah. Queria ter estado lá, foi um momento muito legal, assim como as comemorações. Também vimos muitas comemorações após o assassinato de Khamenei, o que foi muito legal de ver, mesmo que com atraso. Mas ainda assim, mesmo depois de todas essas evidências que surgiram antes e que estão surgindo agora, vemos que a vontade do povo iraniano é constantemente ignorada e descartada pelas elites ocidentais. Quero dizer, olha onde isso nos levou em relação à questão do Irã. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Bem, talvez seja a hora de realmente prestarmos atenção ao que o povo iraniano está exigindo e pararmos de tentar inventar soluções que qualquer iraniano sabe que não vão funcionar. O Irã não é a Venezuela. Você não pode permitir que esse regime continue e depois esperar que ele se comporte de forma diferente do que antes, não importa qual Khamenei esteja no comando. Isso é tudo por esta semana, senhoras e senhores. Voltarei na próxima semana com mais atualizações sobre a guerra no Irã e novidades do Oriente Médio. Se tiver dicas de reportagem, me procure no X como Emily K. Schrader ou no Instagram como Emily em Tel Aviv. Até a próxima semana aqui no Eixo da Verdade, na JNS.